Saber do curso, não? Eu queria saber das mentiras, ele colocar esses tópicos aí pra instigar a galera, porque querendo saber quais são essas mentiras aí. Boa. Levantei agora, fala. Já estamos lá? Estamos no YouTube. Aqui é sem tirar. Então, peraí, eu vou falar. Vamos saber. Quero saber. Eu achei que a gente tava no intervalo. Tava aqui, a gente não respira, tá na internet. 2 horas sem tirar. Caralho, eu tava aqui boiando. Não, então eu vou ler aqui uma por uma das minhas aulas. Bom, o negócio é o seguinte. Resumindo tudo, né? Na primeira aula, eu falo principalmente sobre a escravidão no Brasil, porque a esquerda diz que a escravidão no Brasil foi um negócio único e que nós tiramos os negros à força de lá e etc. Só que, na verdade, a escravidão também era um aspecto da cultura africana. E aí eu explico como se dava essa escravidão na África e como se deu também o tráfico negreiro. Aí na 2 eu falo sobre a dívida histórica que não existe mais. Eu explico... porque a tese da esquerda sempre tem que explicar a tese da esquerda, né? A tese da esquerda é de que depois da escravidão os negros têm uma dívida histórica que hoje precisa ser paga pelo Estado, através das cotas. Só que isso não é verdade, porque ao longo do século XX nós tivemos uma miscigenação que não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo e que diluiu essa dívida histórica. Na terceira aula, eu falo sobre a falta de qualificação como principal problema. Depois da escravidão, por mais que tivesse o racismo, muitos negros não conseguiram emprego, não porque eram negros, mas porque não tinham educação, não tinham qualificação. E aí eu explico exatamente como era essa sociedade pós-escravidão. Depois eu uso o exemplo da Índia, que teve cotas como uma fonte de intriga entre a população. Certo. Uso o exemplo da Malásia, que foi que estabeleceu as cotas e, na verdade, dificultou a vida das pessoas que usaram essas cotas. Uso o exemplo do Sri Lanka, que acabou as cotas, a implantação de cotas acabou numa guerra civil. Eita. Uso o exemplo da Nigéria, que mostrou que a tentativa de instaurar cotas não uniu o país, dividiu mais ainda. E uso o exemplo dos Estados Unidos, que tem vários exemplos de estados que acabaram com as cotas raciais e mesmo assim teve um aumento de negros em determinadas universidades. Falo ainda também sobre a pirâmide educacional, que é hoje o fato do Brasil investir muito mais no ensino superior e muito menos na educação básica e como resolver esse problema e por que isso ajuda os negros. E, por fim, como o capitalismo é, na verdade, a melhor solução para a inclusão dos negros na sociedade brasileira. Muito bacana, mano. Bacana porque você concorda com tudo. Não, é bacana porque o cara estudou, porque todo mundo prensa o cara, vem o Ciro, chama de Capitão do Mato e o cara vai dar aula, pronto. Por isso que é bacana. Que tudo, boa, Holiday. Tudo é uma cagada. Se o cara fizer, quando a Princesa Isabel fez a lei, quando fez a lei que libertou os escravos, porque o escravo era um meio de trabalho, né? Ele era o cara que... instrumento de trabalho. Instrumento de trabalho. Se naquele momento ele tivesse feito uma reforma agrária e colocado os caras nas regiões, porque, tinha muita terra. Sim, eu acho que foi um erro. E terras do Estado Isso. Se tivesse feito isso naquela época, hoje seria um outro país. Sim. O Brasil ia ser completamente diferente. E é isso... Mas passou, sei lá, 200 anos. Exatamente. Não, e é isso mais ou menos o que eu digo no curso também, porque havia uma dívida histórica, de fato, quando acabou a escravidão. E ela devia ter sido paga ali. Esse é o ponto. Então, mas empurrou o problema. Aí quando acumulou. Empurrou o problema, aí se criou os morros e tal, aí criou. Só que aí o que aconteceu? Vieram também os imigrantes que eram muito pobres, e também foram pra periferia e se relacionaram com esses negros. Perfeito. E hoje você tem uma diversidade tão grande no Brasil que não é possível você dizer que um branco é descendente direto de um dono de escravo ou que um negro é um descendente direto de escravo. Em todas as famílias vão ter brancos e negros. Perfeito. E essa diversidade impede você de pagar essa dívida histórica de maneira exata. É impossível, não tem como mais. A única maneira é você resolver nos problemas sociais. Que vão melhorar principalmente para os mais negros.